Nós vamos ver nesse módulo um comando que deve ser utilizado a todo momento, que é, a partir do momento que eu tenho já um conteúdo na minha apresentação, eu preciso salvar essa apresentação em disco. Então, eu vou trabalhar um pouco nessa apresentação, eu preciso salvar porque eu quero continuar o trabalho, por exemplo, no dia seguinte ou posteriormente. Então, é importante a gente utilizar esse recurso de salvar e depois de abrir um determinado documento. Então, estamos com a apresentação aqui. Para salvar, a gente tem algumas formas. Vou clicar aqui no menu Arquivo. Aqui ele me abre uma caixa de diálogo com algumas opções. Com relação à informação de salvar, ao recurso de salvar, a gente tem a opção de salvar e salvar como. Como essa é a primeira vez que a gente está salvando a apresentação, tanto faz eu utilizar qualquer uma das duas. Mas existe uma diferença entre elas. Quando essa apresentação já possui, ela já é um arquivo no seu disco, você já salvou ela alguma vez, quando você clica em salvar, ele simplesmente pega a versão que você tinha no disco e aplica todas as modificações feitas nesse documento. Então, ele substitui o que você está na tela naquele momento pelo que você tinha no disco. Quando eu utilizo salvar como, e aí eu vou utilizar esse documento que eu estou na tela, vou salvar com outro nome. Então, são recursos diferentes, são formas diferentes, que vão ter o mesmo efeito quando você começa um documento, quando é um documento que você não salvou nenhuma vez. Então, seleciono aqui salvar, ele me pergunta onde eu quero salvar. A Microsoft, nessa versão do Office, ela tem uma integração muito grande com a internet. Então, se eu tiver logado com uma conta internet no meu computador, uma conta Microsoft na internet no meu computador, eu tenho a opção de salvar no OneDrive. O OneDrive é um disco da Microsoft, um espaço em disco da Microsoft que os usuários possuem para você salvar seu documento online. E aí você recupera de qualquer lugar, seja ele de celular, de tablet, de outro computador e etc. Então, é uma opção de você salvar online através do OneDrive. Ou eu posso salvar no meu computador, ele me traz como sugestão meu computador e posso adicionar um local personalizado. Dentro de meu computador, ele me traz aqui as opções que ele chama de recentes e mais comumente usadas, ou seja, meus documentos. Normalmente, onde a gente salva nossos trabalhos, nossos documentos é na pasta documentos, ou na área de trabalho. Muita gente utiliza a área de trabalho para salvar arquivos. Não é muito aconselhável, mas ele te traz aqui como sugestão. Então, vou selecionar que eu quero salvar aqui em meus documentos. Clico e ele vai me abrir uma caixa de diálogo me perguntando como é que eu quero salvar essa apresentação. Então, estou aqui na minha pasta documentos, eu vou salvar com o nome de curso de PowerPoint. E aqui embaixo eu tenho o tipo deste documento. Por que é importante este tipo? Ele traz como padrão esse modelo apresentação do PowerPoint. Esse é o modelo, é o formato de arquivo padrão do PowerPoint. Porém, ele te dá a opção de salvar em diversos formatos. Principalmente o Office 2013 traz bastante inovações com relação a isso, principalmente o formato PDF. Duas observações importantes nessa diversidade de formatos que são muito comumente usadas. PDF, se você quiser mandar essa apresentação para alguém, você pode pedir para salvar nesse formato. E se você for enviar para alguém que utiliza versões antigas do Office, ou se você for abrir esse arquivo num outro computador que utilize versões antigas do Office. Então, você tem aqui a opção de apresentação de slides do PowerPoint, versão 97 até 2003. Ou seja, se você salvar esse documento como apresentação do PowerPoint, modelo padrão, somente quem possui Office acima da versão 2003 vai conseguir visualizar. Se for tentar abrir numa versão anterior, é necessário salvar dessa forma. Para você salvar a primeira vez o arquivo, eu aconselho utilizar a apresentação de PowerPoint. E aí, caso seja necessário, ou criar uma versão anterior, uma versão do PowerPoint 2003 ou 97, ou enfim 2000, ou uma versão em PDF, utilize o salvar como. Por quê? Porque você mantém uma cópia do seu documento original. Se você salva seu documento original como PDF, depois você não consegue editar esse documento. Então, você perde o seu material.
Então, salve sempre o seu documento como apresentação do PowerPoint, que ele vai salvar com todos os recursos, todos os comandos exatamente da forma como você criou. E, se necessário, posteriormente, salve como uma outra versão. Então, já determinei o nome dele, o tipo, e vou clicar em salvar. Salvei o documento, eu vou fechar aqui o PowerPoint. Voltei no dia seguinte, quero trabalhar com aquele documento. Então, estou no Windows, vou lá, vou abrir o meu PowerPoint, abrir, e agora ele já me mostra aqui na parte de recente o meu curso de PowerPoint, ou seja, o documento que eu salvei pela última vez. Essa área de recente é uma área, conforme você vai criando documentos, ele vai aumentando essa área. Porém, ela tem um limite. E aí você começa a ter substituição. Então, vai saindo os documentos que você utilizou há mais tempo e ele vai mantendo os documentos mais recentes. Como é que um recurso que eu posso utilizar, por exemplo, vamos supor que esse curso, eu tenho 10 cursos aqui, 10 documentos aqui nessa lista, e se eu acrescentar, ele vai começar a tirar documentos da minha lista, mas eu quero que esse documento sempre apareça. Ele é um documento que eu utilizo pelo menos uma vez por mês e constantemente, e eu quero que ele esteja nessa lista sempre, independente da quantidade de documentos que eu tiver recente. Para isso, basta você clicar nesse ícone, que é como se fosse uma taxinha. Quando você clicar nele, ele muda para esse formato para baixo. Aqui, conforme eu for adicionando documentos, eles vão entrando, vão saindo da minha lista de recente, mas esse documento vai estar sempre aqui. Se eu quiser abrir um documento dessa lista, basta clicar em cima. Se por um acaso o seu documento não constar nessa lista, basta clicar em abrir outras apresentações. Ele vai me mostrar mais uma vez aquela caixa de diálogos, só que agora com mais uma sugestão, que são a relação das apresentações recentes. Então, aqui também ele vai listar as recentes, ou a gente pode ir diretamente procurar onde a gente salvou aquele documento. Então, clico aqui em computador, documentos, e ele vai abrir uma caixa de diálogo mostrando a pasta de documentos, qual que é o documento que eu quero abrir. Achei aqui o meu documento, clico em cima dele, dou um abrir e ele volta ao PowerPoint com as minhas todas as minhas configurações daquele meu documento. Então, essa é toda a parte de salvar e abrir documento, que é importante para que você não perca nosso trabalho. Apenas como uma referência, vou, por exemplo, eu quero salvar esse documento como PDF para mandar para uma pessoa, para mandar para alguém, um companheiro de trabalho. Vou clicar aqui em arquivo, salvar como. Aí sim, meu computador, vou salvar em documentos e aí sim eu seleciono aqui PDF. Então eu vou salvar uma cópia daquele documento. Então é importante fazer isso. Após salvar o documento ele como formato original, se necessário, aí sim salve uma cópia. A partir do momento que ele está salvo, venho aqui, faço qualquer alteração no meu documento, para eu salvar essa alteração no meu documento original, basta vir aqui em cima, eu tenho um ícone de um disquete, que é o meu ícone de salvar, ou atalho no teclado Ctrl B. Basta eu clicar em cima desse disquete, ele salvou essa alteração e aí eu posso ir alterando o meu documento e a cada alteração ou clico no disquete de salvar ou pressiono Ctrl B no teclado e aí eu tenho o meu documento sempre salvo. Posso ter um problema no computador, pode acabar a energia, que eu tenho sempre uma cópia atualizada deste meu documento.